Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes. Estamos começando mais um Estação Saúde na Band M640 FM 94.9 para a Clínica Coluna Porto Alegre, www.colunaportoalegre.com.br. No programa de hoje vamos dar continuidade ao assunto relacionado a dores nas costas. Todo tipo de dor provocado nas costas. Para isso estamos recebendo o Dr. Jorge Tiraner, da Coluna Porto Alegre, e a quiropraxista Eliana Pereira. Bom dia, Dr. Jorge. Bem-vindo novamente ao programa. Bom dia, Claudionei. Nesse último programa de janeiro, nós estamos fechando a nossa participação, ou seja, o último programa do Coluna Porto Alegre, estamos fechando a nossa participação. Nós hoje traremos uma profissional que trabalha conosco, que é a doutora Eliana Pereira, que faz quiropraxia, tá? E ela vem aqui trazer algumas orientações e vem nos falar o que é a quiropraxia. A quiropraxia a gente tem visto assim, ter sido ventilada em vários meios de comunicação, jornais, etc., né? Fazendo uma propaganda grande a respeito desse tipo de tratamento. E eu sempre digo o seguinte, vamos devagar, tem que ter cuidado. Não adianta, não é a quiropraxia de ir lá sacudir a coluna, botar no lugar... Não dá para adotar como palavra da moda. Não. Como a gente tem visto. E a Eliane está muito bem nesse sentido, uma vez que ela traz... tem uma formação recente, ela faz treinamento nos Estados Unidos anualmente, então ela tem uma boa formação e ela está bem atualizada para nos colocar o que é a quiropraxia, para que serve, quem deve fazer, né? E a Eliane está aqui para conversar conosco. Doutora Eliana, bem-vinda ao programa, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na rádio. O que é exatamente a quiropraxia? Bom, eu vou fazer um breve resumo, então, sobre a quiropraxia. Hoje existe muita dúvida ainda do que é a profissão. Ela é relativamente nova aqui no Brasil, mas ela existe fora desde 1895 e hoje ela se encontra entre as 4 maiores profissões do mundo, junto com a odontologia, com a medicina e com a biomedicina, claro, nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil, então, como eu disse, ela é relativamente nova, trouxeram ela de fora há pouco. Existe formação já aqui, então a gente tem 2 graduações, que é a Anhembi Morumbi em São Paulo e a Universidade Fevale aqui em Novo Hamburgo, onde a gente tem a graduação, que tem duração de 5 anos. Ela é um tratamento primário, é atendimento primário, então nem sempre precisa indicação médica. Claro que o médico pode indicar, mas se o paciente quiser procurar diretamente profissional, pode sem problema nenhum. Então, o que ela faz? Ela faz um tratamento de todo o corpo, principalmente na coluna vertebral. A gente tem um tratamento especializado em coluna, mas a gente acaba tratando todas as articulações adjacentes. Também pode trabalhar em tecido muscular, tecidos moles em geral, mas o nosso foco ainda é coluna vertebral, então manter o funcionamento máximo do corpo. Esse tratamento é feito como? Como ele é realizado? Então, a partir de onde que ele se inicia? O paciente ele chega então na clínica, ele vai fazer uma avaliação com o profissional graduado e nisso o profissional depende dos métodos que ele trabalha. Existem várias técnicas, várias linhas de trabalho dentro da quiropraxia e cada profissional escolhe o que é melhor para si e para o paciente. Então a gente faz uma avaliação de postura, faz testes ortopédicos, pega a anamnese do paciente, se ele tem exames, se necessita mais exames a gente pede mais, até definir um tratamento. Não é um tratamento padrão para todo mundo, então cada um vai ter um tipo de técnica, um tempo de tratamento, que é a maior dúvida dos pacientes, é o tempo de tratamento, então não existe uma regra, isso vai ser definido pelo profissional ali. O tratamento em si, ele é feito com ajustes manuais, onde existem os famosos estralos, que as pessoas sempre relacionam a quiropraxia a estralos, realmente ocorre. Nem sempre um ajuste vai gerar barulho em si, mas pode acontecer. Mas se não acontecer também não quer dizer que não foi ajustado. Então, o tratamento em si tem os ajustes manuais e podem ter técnicas também de liberação miofascial, ou correções posturais, alongamentos, que a gente pode orientar o paciente a fazer ou também encaminhar para outro profissional para um tratamento junto com a quiro. Esse tratamento ele apresenta algum efeito colateral, alguma contraindicação? Então, depois da primeira sessão, normalmente o paciente sente um desconforto no dia seguinte, mas não é nada muito
não é uma dor absurda, nada, é só um desconforto leve mesmo que ele pode sentir. A maioria dos pacientes não sente, mas existem casos que sim, que pode sentir. O paciente nunca foi ajustado, então a gente não sabe como vai ser a reação do corpo. Assim como tu ir na academia na primeira vez, tu pode sentir dor no outro dia, na quiropraxia também pode acontecer. O melhor é que não ocorra, que o tratamento seja bem um pouco invasivo, bem tranquilo para o paciente, até para ele poder retornar com segurança sempre, sem sentir nenhum desconforto. Depois da primeira sessão, então, dificilmente o paciente vai sentir desconforto após, só vai sentir a melhora. Contraindicação. Existe contraindicação apenas pós-traumático. Por exemplo, o paciente sofreu um acidente de carro e está com dor no pescoço, vai vir lá no quiropraxista. Pelo menos na minha clínica, no meu consultório, eu não vou atender, porque é padrão da gente ter segurança no tratamento. O tratamento é uma coisa bem delicada. A gente está mexendo com coluna vertebral, sistema nervoso, então não é uma brincadeira. E a gente tem que ter bastante segurança antes de mexer no paciente. Então, se ele está pós-traumático, dificilmente vai ser atendido ali. Ele vai ser encaminhado para o médico ou para algum outro profissional. Certo, tu falaste em academias, até quero aproveitar e colocar o Dr. Jorge no assunto. Existe a possibilidade de profissional da academia, o personal trainer, identificar algum sintoma que possa indicar quiropraxia, ou até RPG que falamos no programa anterior? Com certeza. Eu acho que esse é um profissional de ponta, ou seja, que ele está à frente do paciente, ele tem a possibilidade, o paciente está com um traje esportivo, de observar deformidade e, ao mesmo tempo, escutar queixas que o paciente, às vezes, relata. Ele vai fazer uma atividade física, por exemplo, na próxima sessão ele vai se queixar de algum sintoma, alguma dor, alguma coisa. Tudo bem, ele pode até não dar importância no primeiro momento, mas no segundo momento aquilo está se repetindo, ele está vendo, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí, esse profissional tem a possibilidade de se socorrer, né, de um atendimento médico especializado e até, se ele achar indicado, como disse a Eliana antes, ou seja, se precisar fazer um ajuste com a quiropraxia, encaminhar diretamente o paciente para a quiropraxia para que esse paciente se beneficie, até porque esse paciente terá ganhos posteriores na academia. Ou seja, esse paciente vai voltar a trabalhar na academia, mas vai voltar a trabalhar sem dor, né, e de uma maneira mais agradável. Eliana, tem uma idade que possa fazer o tratamento ou até o limite dela, ou alguma fase que se apresente em maior quantidade? Não existe a idade ideal para ir, pode ser desde a primeira semana de vida até a última. Claro que, dependendo da idade do paciente, as técnicas usadas são diferentes, o tempo de tratamento, os retornos são mais frequentes ou não. Então, isso tudo vai ser definido, claro, pelo profissional, mas não existe idade, ou regra de idade para ser seguida. Até porque a quiropraxia ela é um tratamento de prevenção, então a gente está tentando mudar um pouco esse conceito de procurar ajuda somente quando tem dor, e sim procurar para fazer uma avaliação de prevenção. Se já tem desvio postural, se já tem já tem uso errado ali de postura durante o dia, futuramente vai ter dor, então a gente tenta trabalhar nisso, na prevenção, para não deixar chegar a um extremo. Lembrando que sempre quando o paciente já tem sintomas, a coisa já está um pouquinho mais grave, não está bem no início. Então o tratamento se torna mais longo, um pouquinho mais chatinho assim para o paciente. Se vem para prevenção, se torna muito mais fácil e eficaz. Tem algum hábito diário que possa provocar a necessidade desse tipo de tratamento? Sim. Hoje, a gente tem o maior problema da população é o sedentarismo e a obesidade, e isso sobrecarrega a coluna, então a gente tem... A maioria da população sofre com dor nas costas por causa disso. Nosso trabalho hoje, a maioria das pessoas trabalha sentada, fechada dentro de um escritório, e o corpo ele não foi feito para isso, ele foi feito para se exercitar. Desde sempre, a gente costumava caçar para comer, então o corpo ele foi feito para fazer muita atividade física. E hoje, se a gente for comparar o tempo que fica sentado e o tempo que faz atividade, é muito diferente. Então o corpo sente e a gente envelhece, com certeza, e vai sentindo o peso, né? Desliga o botãozinho do crescimento e começa do envelhecimento. Então as coisas começam a piorar. E aí a gente precisa procurar ajuda. E aí vem as duas juntas, que é o sedentarismo com a obesidade. Ou seja, a pessoa, além de não exercitar, não queima calorias, né? E aí pode levar à necessidade de sobrecarrega o corpo. E aí a coluna começa a ficar desgastada, a musculatura fica cansada. É uma máquina e ela precisa de manutenção. Se não é dada, começa a dar problema, né? As articulações começam a ficar com rigidez, a musculatura fica rígida também, a gente tem que ter lubrificação em todas as regiões do corpo e acaba perdendo. Então, nisso a gente tenta fazer a prevenção.
Agora então vamos ao quadro Dica Bioslab com Patrícia Alguin Chagas. Bom dia, Patrícia. Olá, muito bom dia a você que acompanha nesse sábado mais uma programação. Eu sou a Patrícia Alguin Chagas, profissional farmacêutica, micologista e responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, um laboratório especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E aos meus colegas farmacêuticos, amigos e queridos ouvintes, na última quarta-feira, em Brasília, aconteceu a primeira plenária do Conselho Federal de Farmácia, com a presença do ministro da Saúde e sua equipe, que anunciaram então em definitivo a inclusão dos farmacêuticos no serviço de assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Então são demonstrações do trabalho incessante do Conselho Federal de Farmácia e de seus conselheiros na melhoria da assistência à saúde da população brasileira. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele lançou o programa Cuidados Farmacêuticos no SUS durante esta reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia na última quarta-feira. Em um ano, passamos de 19 especialidades para 117. Então, são atribuições farmacêuticas reconhecidas, cadastradas na Classificação Brasileira de Ocupações do Farmacêutico e reconhecidas pelo Ministério da Saúde como prestações de serviços farmacêuticos à nossa população. Então, é a evolução do trabalho farmacêutico e o seu reconhecimento pela nossa população e demais profissionais da área da saúde. A nossa população, ela tem o direito a este trabalho e, com certeza, da nossa contribuição como profissional farmacêutico na área da saúde, justamente voltada a esta causa. Então, o Ministério da Saúde anunciou 2 medidas que visam melhorar a qualidade e o acompanhamento dos serviços farmacêuticos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. A primeira delas é a inclusão do profissional farmacêutico no Código de Identificação do SUS. Então, reconhecendo esses profissionais como realmente profissionais da área da saúde. Então, com isso, nós farmacêuticos teremos melhores condições para acompanhar os tratamentos oferecidos pelo sistema, de forma a checar se a dosagem dos medicamentos está correta e se os resultados estão dentro do esperado. A outra medida anunciada durante esta reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia foi o lançamento do projeto piloto do Programa de Cuidados Farmacêuticos. Então, isso beneficia pacientes portadores de hepatite e artrite reumatoide, com orientações e acompanhamento sobre o uso racional dos medicamentos. E a gente sempre salienta aqui no programa, em relação ao uso racional dos medicamentos, que procure a orientação de um profissional da saúde, em especial o profissional do medicamento, o profissional farmacêutico. A expectativa, então, é que essas orientações e o acompanhamento sobre o uso racional dos medicamentos, além de se evitar o risco de falhas no tratamento por conta do uso inadequado de medicamentos, que o governo consiga, então, economizar os gastos com ações voltadas à saúde. Então, segundo o ministro Ricardo Barros, o Ministério da Saúde está investindo na qualificação da assistência farmacêutica e na estruturação das farmácias dos municípios, bem como na articulação para a aquisição de mais medicamentos. Isso, claro, de uma forma a ampliar o acesso da população com menos recurso. Então, sobre a incorporação dos profissionais farmacêuticos no Código de Identificação do SUS, essa medida ela foi adotada porque, como não havia um código específico, o sistema não tinha como avaliar e quantificar no seu âmbito a produção e a atuação dos profissionais farmacêuticos. Então, com esse código, todos os procedimentos que eles fazem, no caso nós farmacêuticos, são lançados e identificados. Com isso, nós podemos avaliar a qualidade do trabalho, a eficácia e comparar o desempenho entre eles, de modo a podermos escolher então a melhor prática e divulgá-la para todos. Segundo o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Jorge da Silva, a medida ela é uma reivindicação antiga para a atividade farmacêutica do país. Então, de uma vez por todas, passaremos a ser profissionais da saúde. Então, tínhamos um papel, até um tempo atrás, voltado à entrega do medicamento e hoje passamos a ser cuidadores da saúde das pessoas. Então, eu não posso negar e enxergar os avanços em prol
da categoria, da classe farmacêutica. Precisamos olhar para o trabalho que vem sendo feito e as conquistas alcançadas pela profissão. Então, vamos em frente, sempre na luta por conquistas, visando o avanço, a melhoria pela nossa profissão e os benefícios voltados em prol da saúde pública. Eu sou a Patrício Guinchagas, profissional farmacêutica, micologista, atuante no laboratório Bioslab como responsável técnica, e agradeço a participação de todos os ouvintes no nosso programa de hoje e até o próximo sábado com mais uma programação Estação Saúde. Um abraço a todos vocês. Esta foi então a dica de Patrícia Guinchagas para a Bioslab. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com Estação Saúde. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Ninguém precisa sofrer com dor nas costas. Seja por má postura, sedentarismo ou estresse, as dores da coluna têm solução. Na Coluna Porto Alegre, Clínica, Cirurgia e Reabilitação da Coluna Vertebral, a missão é tratar e aliviar os sintomas desde a primeira consulta, através de terapias combinadas e cirurgias minimamente invasivas que reabilitam o paciente com retorno imediato às suas atividades. Viva bem e sem dor em qualquer idade. colunaportoalegre.com.br 51 3027 3677. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta com Estação Saúde na Band AM 640 FM 94.9, hoje falando de dores na coluna. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão, ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Lembrando que o Estação Saúde é para Clínica Coluna Porto Alegre, www.colunaportoalegre.com.br. Eliana, falaste no início da nossa entrevista sobre os estralos. Eles têm alguma região que eles começam a apresentar primeiro, manifestar primeiro? Os estralos, eles são feitos no tratamento. No caso, ocorre com um ajuste. Sim. Então, ele pode ocorrer na cervical, na lombar, na torácica, em articulações como cotovelo, punho, independente, depende do que for tratar no paciente. Ou seja, não é o paciente se assustar com esses estralos. Não. É o que mais assusta, principalmente da cervical, é o que mais assusta. Os pacientes têm medo porque acham que vai doer, que vai quebrar o pescoço, alguma coisa assim, e não. Como eu falei antes, é uma graduação, então a gente estuda durante 5 anos para fazer isso, não é uma coisa banal, e a gente tem bastante segurança no ajuste, por isso que se deve procurar um profissional graduado e especializado para te dar um tratamento com maior segurança. Até era sobre isso justamente isso que eu queria falar com o Dr. Jorge, ou seja, temos muito, entre aspas, profissionais espalhados por aí que talvez levem esse medo aos pacientes, né? Não é o caso da Coluna Porto Alegre aqui. É verdade. Tu vê que no passado a gente lembra o seguinte, até vamos voltar ao nosso futebol, tinha jogadores de futebol que saíam daqui no interior, porque tinha um massagista que colocava no lugar, que quebrava as pedrinhas, os cristais que tinham no músculo para ele se recuperar mais rapidamente, etc. A gente sabe que houve uma evolução muito grande. Hoje nós temos pessoal especializado. É o caso da Eliana. No programa passado eu trouxe a Priscila, que é uma especializada em RPG, ou seja, nós no Coluna Porto Alegre tratamos com pessoal de formação superior. Esse é o nosso objetivo. Tá? Para quê? Para dar um atendimento adequado, para dar uma solução adequada aos problemas dos nossos pacientes. Todos os profissionais que atendem no nosso serviço são profissionais de nível superior.
Tá? Então, é isso que, com isso, a gente está trazendo uma qualidade melhor e um resultado mais favorável ao nosso cliente. Certo. Só fazendo um gancho que o Dr. Jorge falou em colocar no lugar, existe muito essa questão que o quiropraxista faz isso, colocar a coluna no lugar. E não é isso que a gente faz muito mais do que isso, colocar no lugar e fazer estralos, qualquer pessoa faz, é só tu empurrar a coluna da pessoa que vai fazer estralo. Mas saber onde fazer é bem diferente. Então, a gente tem estudo para isso. A gente tem que saber toda a parte nervosa, toda a parte muscular. Se o paciente está com um formigamento lá no dedinho, no minguinho da mão, enfim, no polegar, a gente tem que saber onde que vai ajustar. E, então, para isso que existe o profissional especializado em quiropraxia. Sim, até porque se não correr o risco de que se não for um profissional, o que seria um desconforto pode virar um problemão, né? Tu pode gerar um Aí problema. nem o profissional consegue, talvez, depois... reverter a situação. Porque, só mais uma coisinha, o principal da quiropraxia, então, é remover subluxação vertebral. E o que são essas subluxações? São bloqueios entre o sistema, o cérebro e o corpo. Tudo tem que estar em comunicação. Tudo passa dentro da coluna, todas as informações. Então, se a gente tem algum bloqueio ali, a gente tenta remover o máximo que está ao nosso alcance. Dependendo do caso, eu vou encaminhar para um outro profissional, vou encaminhar ao médico, ou eu vou encaminhar com o RPG, que é o que eu mais tenho associação no tratamento, que me ajuda bastante a evoluir e andar mais rápido também. Eliana, para fechar o nosso programa, o que temos então para deixar para os nossos ouvintes de sugestões e orientações? Então, o que eu vou passar de indicação? Para que todo mundo, se puder, procure um profissional para fazer uma avaliação e ver se o corpo está funcionando 100%, porque a gente está em constante movimento, então a gente dorme mal, come mal, se exercita pouco, então a gente tem que ter uma qualidade de vida melhor, a gente tem que fazer, está tudo ao nosso alcance, é só a gente botar em prática, o que não é fácil por causa de tempo, mas a gente tem que tentar ao máximo. O corpo, ele exige isso, exige cuidado e a gente está aí para ajudar os pacientes. E até ficar um alerta, porque o ouvinte que notou que está obeso, não adianta ele só entrar para a dieta, talvez seja o momento também dele procurar um especialista para avaliar esse quadro também. Porque a obesidade, ela traz bastante alteração postural junto, né? Então, a gente pode auxiliar o paciente até no exercício, como em qual tipo de exercício que ele vai fazer, encaminhar para o profissional de educação física, né? Que vai definir isso. Mas até para a gente dar uma orientação para o paciente, que às vezes eles ficam meio perdidos, o que fazer antes, será que eu vou para academia, não vou, ficam com medo. Então, a gente pode auxiliar nisso aí também. Dr. Jorge? Bom, acredito que o programa foi bastante esclarecedor. Acho que o nosso ouvinte, né, tirou todas as dúvidas que tinha a respeito da quiropraxia. Acho que a Eliane foi bastante clara na sua explanação. Mas mesmo assim, ficou dúvida? Está lá o nosso site, www.colunaportoalegre.com.br. Tem uma série de artigos postados lá, tem posts, tem exercícios, etc. Falamos em obesidade. Vou trazer também do Coluna Porto Alegre uma nutricionista para falar sobre obesidade e dor nas costas, que eu acho que é uma coisa assim. Também lá na nossa Bandeirantes, num jornal, acho que foi até de ontem, falava o seguinte, que pessoas com sobrepeso já ultrapassam 50% no Brasil. Então está na hora de nós também termos um cuidado nisso. E a coluna se queixa com o sobrepeso. Mas nós estaremos aqui brevemente, Claudine, falando sobre dor nas costas e obesidade. Foi um prazer. Eliana, obrigado pela presença na Estação Saúde. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Como eu disse a semana passada para a Priscila, espero que seja a primeira de muitas. Tomara. Dr. Jorge? Muito obrigado. E logo em seguida, fevereiro, estaremos de volta novamente conversando sobre dor nas costas e as patologias da coluna e o que fazer, principalmente como ajudar as pessoas com dor nas costas a viverem com a coluna sem dor. O programa sobre obesidade vai ser no verão ainda. Vai ser no verão ainda, tem com que certeza, ser, né? com certeza. Então tá, obrigado pela presença e até o próximo programa. Muito obrigado. Ficamos por aqui então com a Estação Saúde deste sábado, 27 de janeiro, último programa do mês de janeiro. Voltamos no próximo sábado, até lá com a graça de Deus.